E é por isso, minha gente, que o Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileira e eu sou torcedor. É exatamente por isso. Essa é a diferença. É por isso que as coisas são assim. Eu implorei. Eu vi gente ter quase um parto pro Casemiro sair e o Ancelotti não tirou e o cara vai lá e faz o gol do empate. Longe. Estamos longe de fazer com que um elogio pela partida. Acho difícil, pelo menos pela Copa. O Casemiro faz péssimas partidas pela seleção brasileira. O primeiro tempo de hoje foi assombroso. Mas o cara foi um dos heróis. Isso é um fato. Isso é um fato. E o segundo tempo do Casemiro é bom. Cara, eu tô rouco. Primeiramente, vocês sabem, loucura, nós avançamos e classificamos para os oitavos de final. Esse vai ser o vídeo, o tema sobre a seleção brasileira hoje. Like no vídeo, se inscreve no canal. Eu sou o André Alves, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Joga Fácil. Gente, se inscreve no canal, me ajuda a bater a meta de 150 inscritos. Vocês me empenham demais, obrigado do fundo do meu coração por todo esse apoio e visualizações que vocês têm dado aqui para nós durante essa Copa, beleza? Gente, sem enrolação, nossa seleção brasileira ganhou de 2-1 de virada do Japão, não tinha como ser mais emocionante. Copa do Mundo é isso, cara, porra, é foda porque é angustiante demais, vamos ser sinceros. É um negócio maluco. E só a Copa do Mundo pode proporcionar isso pra gente. O Japão abre o placar num vacilo do Danilo, um toque errado dele na hora que o time estava avançando muito bem, jogando bem, eu diria até. E aí, né, numa dessas transições, o Brasil pega e toca errado com o Danilo pro meio de campo. Um dos jogadores, acho que foi o camisa 10, camisa 10 não, eu acho que é alguém que intermedia, rouba essa bola, intercepta, né, toca pro camisa 10, ele conduz até o, não, acho que é o, na verdade, acho que é o camisa 10 sim, que ele conduz durante o campo todo, tira um pouco ali do Casemiro, que não consegue dar um carrinho nele, não consegue tentar tirar ou puxar ele ali, até porque já estava amarelado, e se ele fizesse isso, poderia até ser expulso, mas o Japão pega com um bom, como eu diria, contra-ataque, né, com até um jogador só, eles puderam abrir o placar, né? Um jogador no sentido de um jogador conduzindo e fazendo esse volume até o último terço, tá? Até porque eles abrem as pontas para poder dar opção para esse jogador. Muito por conta disso, o Gabriel Magalhães não consegue saber se ele fica mais no meio, centraliza e dá o espaço para o ponta direita receber essa bola, ou se ele abre e aí o cara tem um canto aberto. Nessa indecisão dele, ele não consegue fazer nenhum outro, fica na intermediária e o cara chuta totalmente defensável essa bola pro Alisson, na minha visão. Ele estava até bem posicionado, só que essa bola vai muito no canto e ela vai muito forte. Até o Magalhães ele tenta pegar ela, mas acaba não conseguindo. E o Japão abre o placar. Daí a gente vê um Brasil ansioso, né? Óbvio. A gente sabia que os jogadores iam sentir, a bola começa a queimar no pé, falta criatividade, o Brasil começa a jogar com a bola, que é um problema desse time do Ancelotti, que quando recebe essa posse de bola encontra dificuldades para poder se encontrar dentro do jogo. O jogo contra o Japão é um jogo muito difícil, mas é um jogo para ser estudado pela comissão agora técnica do Ancelotti, né? Porque a gente pegou uma seleção em tese mais forte do que as seleções que a gente enfrentou, talvez Marrocos e Japão estejam equiparados, mas o Brasil sofreu na hora que precisou ter essa posse de bola e precisou ser criativo, encontrar espaços. Eu achei que o Brasil, em alguns momentos, ficou sem criatividade, ficou travado. Em vários momentos você viu o comentarista, o narrador, os próprios jogadores gritando com uns aos outros porque não estavam encontrando espaço, porque as pessoas não se movimentavam. Mas isso é muito porque o Brasil não está conseguindo jogar nesse tipo de jogada e também porque o Brasil está enfrentando uma seleção que faz uma marcação muito próxima. Enquanto um jogador avança, tem uma outra pessoa ali, um zagueiro que está avançando junto com ele, né? Faz essa marcação, alguns momentos individual e outros momentos por linha, né? Então tinha hora que o Japão fazia um 5-4-1, em alguns momentos o Japão fazia uma marcação por pessoas, né? E aí essa linha de 4 ali da frente tinha mais um jogador, ou às vezes tinha mais um jogador na linha de 5 e por aí ia. Então é difícil jogar nesse sentido, o Brasil já tem essa dificuldade, essa carência, mas no segundo tempo o Brasil volta muito bem, mas volta muito bem porque entende da necessidade do jogo e começa a acertar algumas jogadas. Inegável que a gente teve um Brasil ansioso, tentando um lançamento o tempo todo, jogada não estava dando certo, apesar do gol sair desse jeito, o Brasil... Tem uma comentarista da Globo que ela fala que
Tá, beleza, vamos jogar a bola dentro da área, tranquilo, mas vamos jogar com objetividade, vamos jogar com mais refino técnico, tá? Faltou esse refino técnico pro Brasil, para jogar essa bola e encontrar o Casemiro, foi muitos lançamentos. Eu entendo que é tentativa e erro, show, mas a gente tem que ter mais tentativas assertivas, temos que aumentar essa probabilidade de assertividade. O Brasil não tava fazendo isso, parecia que só pegava qualquer bola, vamos jogar lá na área e vamos ver no que vai dar. E não dá para fazer assim. Quero trazer um destaque aqui primeiro ali, né, de alguns jogadores que a gente vai entrar e vai falar, mas principalmente do Ryan, nesse quesito, porque o Ryan tava ganhando todas na lateral no segundo tempo, tá? O Ryan tava ganhando todas na lateral, eu digo no corredor lateral, tá? Tava ganhando todas, ele tentava cruzar essa bola, só que, volto a dizer, sem objetividade, sem gente para cabecear. Até que o Vini recebe numa dessa, cruza, eu acho que é o Vini que faz o cruzamento, se eu estiver enganado, o Matheus Cunha, não lembro agora, vem de um lance de falta, alguma coisa ali, ele acaba jogando a bola lá dentro. E aí o Casemiro no segundo poste consegue cabecear e faz o gol. Ele que já havia tentado num lance parecido e a bola rebate, quando ele cabeceia a bola rebate no zagueiro, bate na cabeça desse zagueiro, bate na cabeça do goleiro, é isso mesmo, e sai. Parece que é só com o Brasil que esse tipo de coisa acontece. Gostei da partida do Ryan, gostei da partida do Vini, cara, é muito bom a Copa que o Vinícius Júnior faz. O Vinícius Júnior tinha tudo para ter feito um dos gols mais lindos dessa Copa do Mundo, tá? O gol da Copa, o Vinícius Júnior dá uma caneta lá na intermediária, no meio do campo, mais ou menos, quase na lateral, né? Meio de campo barra lateral. Dá uma caneta no cara, sai no corredor, dribla 2 jogadores, faz um corte, quase quebra a coluna do zagueiro do lateral do Japão e tira totalmente do goleiro, mas o goleiro dá um totozinho suficiente para tirar ela do gol e ela bater na trave e sair. Gente, cara, ia ser o gol da Copa, ia ser um gol maravilhoso para consagrar ainda mais o Vini, para dar mais ainda esse Vini artilheiro que a gente tá adorando ver na Copa do Mundo, mas mesmo assim não isenta nem um pouco a partida que o Vinícius fez de hoje, foi uma boa partida, tentou bastante e errou alguns momentos, mas eu gosto disso porque o Vini merece, ele tá tendo crédito para continuar tentando, mesmo assim fez uma partida muito interessante. Gostei da partida do... antes só da gente dar mais um destaque positivo, a partida do Danilo ela é uma partida muito ruim. Danilo que na minha visão eu elogiei bastante nessa Copa do Mundo, porque vem fazendo uma Copa do Mundo legal, mas o passe acaba com ele, perde essa confiança, ele sente essa perca de confiança durante o jogo e acaba punindo em alguns momentos, o corredor fica muito livre para ele começa a errar, começa a ficar ansioso, então a ver se ele vai manter essa titularidade no próximo jogo, creio eu que sim, mas precisa voltar mais confiante e mais seguro, tá? A segurança que eu tava sentindo nele antes no jogo de hoje perdeu, infelizmente, tá? Vamos falar sobre o Ancelotti. Eu quero ser curto com o Ancelotti porque ele fez boas mudanças, ele coloca o Martinelli, coloca o Endrick, coloca o Fabinho depois também, e ele coloca de forma, como eu posso dizer, assertiva, né? Então o Paquetá meio que sai, infelizmente, cara, a partida que o Paquetá tava fazendo não era uma partida ruim, era um cara ali que estava buscando bastante o jogo, tentando cadenciar o jogo, e infelizmente a gente, ao que tudo indica, vai perder o Paquetá para essa fase eliminatória, o que é uma notícia péssima pra gente, tá? Porque o Paquetá é muito importante nesse time, gente. Precisamos ser sinceros aqui. A César, o que é de César, o Paquetá é um jogador extremamente importante nesse time. O Paquetá é o cara que encontra todo mundo, é o cara que cadencia, é o cara que ajuda defensivamente. Então é uma notícia muito ruim, eu torço muito para que o Paquetá se recupere ao próximo jogo, que é agora domingo às 5 horas da tarde. Ancelotti foi bem, fez as mudas certas, como eu falei, colocou os jogadores no tempo certo, o Endrick no tempo certo, o Fabinho no tempo certo, o Martinelli no tempo certo, talvez até um pouco mais cedo, mas entrou no tempo certo também. Matheus Cunha fez uma partida interessante. O Matheus Cunha é aquele cara que vai fazer o serviço sujo, já falei pra vocês, é o cara que vai correr o tempo todo, vai fazer o volume o tempo todo, em alguns momentos essa bola não vai encontrar ele, mas mesmo se ele tá lá tentando, correndo, só que ele cansou, assim como o Vini, eu achei em alguns momentos estava cansado, e o Ryan um pouco também. Como algumas jogadas acabam sendo mais por parte do Vini, pela lateral do Vini, acaba que o Ryan não se cansa da mesma forma que o Vini. E o Vini também segura mais essa bola que o Ryan. O Ryan é um jogador que quando recebe, busca um espaço, tenta um lançamento e pronto. O Vini não, ele tenta até que ele encontra o espaço de vez ou numa dessas tentativas quase encontra. Mas eu assim, gostei da partida desses jogadores que entraram, gostei da partida do Endrick. O Endrick fez uma partida decente. O Endrick é um touro, corre muito, é baixinho, veloz e tem uma porrada. Eu acho que a gente precisa do Endrick que arrisca mais chute fora da área. Fato, a bola chegou muito pouco redonda pro Endrick, como chegou em jogos anteriores, ou jogos antes, né? Jogos antes da Copa e tudo mais.
Mas eu acho que se essa bola chegar redondinha pro Endrick, perfeita pra ele chutar, gente, o Endrick vai cravar, tá? O Endrick, eu vou adiantar aqui pra vocês, o Endrick fará o primeiro gol dele na Copa do Mundo pela seleção brasileira, nessa Copa do Mundo, tá? Isso é um fato, isso vai acontecer. Quero falar sobre a partida do Magalhães, que foi muito interessante. O Magalhães, e foi o principal pilar, eu diria, para o andar desse time no segundo tempo, tá? A gente aumenta as linhas, né? E como que faz isso? Pega os seus zagueiros, o que era o terceiro zagueiro, que no caso era o Danilo, você abre ele pela lateral, pega os outros 2 zagueiros que sobraram e colocam eles para avançar também, para dar opção de passe. O que isso vai acontecer? Para que serve isso e por que o Ancelotti fez isso? Ele fez isso no intuito de que os jogadores tenham que vir pressionar, os jogadores de Japão tenham que vir pressionar os zagueiros e assim abram esse meio de campo e essas laterais. Porque você tem que sair dessa marcação defensiva sua e vir para frente. Quando ele faz isso, quando no caso com o Gabriel Magalhães tem mais essa qualidade, esse refino para poder avançar um pouco mais e achar alguns passes, o Gabriel Magalhães não errou nenhum passe desses que ele tentou ali no meio, tá? Ele não errou. Cara, a partida do Gabriel Magalhães é uma partida muito boa, do Casemiro também é muito boa, mas o Magalhães ajudou mais ofensivamente, tá? Ele não chega tanto ali perto da área, em alguns momentos até foi, mas ele é esse cara que sobe um pouco a linha, acha um passe bom e toca pro jogador. Isso aconteceu demais e foi um dos principais pilares para que a gente conseguisse a virada, tá? É um fato. Gostei da partida do Gabriel Magalhães, me anima muito, gostei muito da entrada dele. Falamos então de Martinelli, Casemiro, Danilo, Vini Júnior, Ryan, Endrick, é isso? Acho que foi isso, Ancelotti também, e Bruno Guimarães. Como eu ia deixar de esquecer, como eu ia esquecer de falar de Bruno Guimarães, né? O cara joga muita bola, o cara tem feito uma Copa do Mundo absurda, foi consagrado com assistência no jogo passado e foi consagrado novamente no jogo de hoje com outra assistência. Que partida do Bruno Guimarães, defendendo tudo, é um jogador, pra mim, ele, Vini Júnior, e o Alisson, obviamente, que fez uma partida segura, tá? Não foi culpa do Alisson aquele gol, eu acho que ele é um dos menores culpados. Falei ali, cara, todo mundo foi culpado nesse gol, mas o Alisson foi um dos menores culpados. Mas tem a sua culpa, porque fica aquela, tipo assim, pô, nos primeiros chutes dos caras e não defende, mas o cara tava aberto pra chutar pro gol, assim, é difícil pro goleiro também. Mas, gente, a partida do Bruno Guimarães é uma partida absurda, ele é defensivo, ele é ofensivo, ele ajuda no meio de campo, ele corre o tempo todo, é incrível tanto que ele corre o tempo todo, diferente do Casemiro que em alguns momentos está andando dentro de campo, ele está correndo o tempo todo e tentando o tempo todo, e o gol é para consagrar uma partida absurda que ele fazia no dia de hoje, tá? Recebendo essa bola, tendo calma, principalmente, tendo calma, segurando, era coisa que os jogadores como o próprio Endrick não estava tendo calma com a bola, o Vini Júnior também não, Ryan também não, ele segurava essa bola, olhava, encontrava espaço, achou o Martinelli como tinha entrado bem, ativo, com vigor, com muita energia, recebe esse passe do Bruno Guimarães como um presente e faz o gol se consagrando. Cara, que partida excelente desses 2 jogadores, gostei muito da entrada do segundo tempo do Martinelli e torço muito para que ele faça uma boa Copa, tá? É um jogador que muitas pessoas contestaram, eu contestei também em alguns momentos, mas eu fico muito feliz para que jogadores como ele calem a boca das pessoas, se consagre na Copa do Mundo e ajude a gente a ser hexa, porque no CERN a gente quer só fazer isso aqui, ó, erguer essa taça no final, dia 19 de julho, seremos, tá? Pra gente encerrar o nosso vídeo, eu vou ficando por aqui, ó, beijo na minha taça, seremos campeões novamente, tá bom? Ó, é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e que alívio. Que alívio, like no vídeo, se inscreve no canal, me ajuda a bater essa meta de 150 inscritos, ficarei muito contente com isso, conto o seu apoio, valeu, falou e fui!